Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edu. Vamos então agora para a nossa aula de número 5, onde nós vamos resolver 3 problemas envolvendo distribuição de frequências. Lembrando que o assunto distribuição de frequências, bem como alguns exemplos práticos, foram dados na aula 4. O link para o download dessa planilha estará na descrição do vídeo, então sintam-se à vontade para baixar e tentar resolver os exercícios antes de verem a solução. Vale lembrar que nessa planilha que estará disponível para vocês baixarem, nós temos tanto os enunciados quanto as soluções. Uma dica que é muito importante: se vocês forem tentar resolver sozinhos, não olhem a solução. É muito mais valioso tentar fazer, errar e então ver onde foi o erro do que vocês tentarem fazer acompanhando a solução, pois aí vocês não saberão se existem dúvidas e quais dúvidas são essas. Vamos começar então. Exercício de número 1. A cromoterapia é uma ciência que usa a cor para estabelecer o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e das emoções. Não há cor melhor ou pior, mais nobre ou menos nobre. O que pode haver é a cor errada para determinado momento. Uma pesquisa visa estabelecer qual cor traz mais calma e tranquilidade para a pessoa entrevistada. A tabela abaixo registra as opiniões de uma amostra de 30 pessoas. Pergunta número 1. Indique a variável em estudo. Então, a variável em estudo é a cor que traz mais calma e tranquilidade, ou simplesmente cor. Ela é quantitativa ou qualitativa? Bom, essa variável possui resultados que são expressos por palavras, portanto, ela é qualitativa. Nominal, ordinal, contínua ou discreta. Se ela é uma variável qualitativa, então ela pode ser nominal ou ordinal. Nós conseguimos ordenar essas cores, por exemplo, da melhor para a pior? Não. O próprio enunciado nos diz que não existe cor melhor ou pior, só existem cores diferentes, sendo que cada uma é mais adequada ou menos em determinado momento. Então, se os resultados não podem ser ordenados, se trata de uma variável nominal, ou seja, apenas rótulos. Exercício número 2. Qual o número de classes presentes no conjunto de dados? Vocês devem lembrar que toda vez que a gente fala de variáveis qualitativas, o número de classe é igual ao número de resultados possíveis. Nesse caso, nós temos 5 cores possíveis. Então, há 5 classes no conjunto de dados acima. São eles: azul, branco, amarelo, rosa e bege, certo? Número 3. Elabore a tabela de distribuição de frequência referente aos dados coletados na pesquisa. Então, nós temos 5 classes, são elas: azul, branco, rosa, amarelo e bege. Vamos começar então pela frequência absoluta. O que eu vou fazer aqui é utilizar a função CONT-C para contar quantas vezes cada um desses critérios aparece na nossa distribuição. Então, CONT C, meu intervalo é esse. Então, nós temos que 7 pessoas disseram que a cor azul é relacionada para ela a tranquilidade e calma. Antes de arrastar essa fórmula, o que eu preciso fazer é fixar esses parâmetros, pois quando eu for arrastar a fórmula, o Excel entende que essas linhas e essas colunas não devem ser alteradas. E uma conferência rápida, nós vimos que 30 pessoas foram entrevistadas, então a soma de todas as frequências absolutas deve ser 30, conforme demonstrado aqui embaixo. Então nós temos a frequência absoluta. O que nós queremos fazer agora é a frequência relativa. Lembrando que tudo que é relativo significa pega a contagem e divide pelo número de elementos. Então eu vou dividir 7 por 30. Faço isso para as demais. E a frequência relativa em porcentagem é só multiplicar a frequência relativa por 100, a frequência acumulada, lembrando que é a soma da frequência da classe atual e de todas as classes anteriores a ela. Vale lembrar que nós comentamos que frequência acumulada para uma variável qualitativa não faz tanto sentido, mas só para nós treinarmos mais nós vamos fazer aqui. Então, frequência acumulada nesse caso é a soma que vai de C27 até C27 mesmo. Vou fixar o primeiro parâmetro, pois quando eu for arrastando essa fórmula, o Excel não mudará o C27, mas mudará esse C27 aqui.
arrasto para as demais. Então, lembrando que a frequência acumulada da última classe tem que ser sempre igual ao número de resultados, pois nós estamos somando a frequência da última classe com todas as frequências das classes anteriores. Frequência acumulada relativa, tudo que é relativo, pega o número calculado e divide pelo número de elementos, 30. E frequência acumulada relativa em porcentagem é só fazer a frequência acumulada relativa escrita em uma porcentagem. Pronto. 4. Qual o maior valor de frequência e o menor? A qual classe essas frequências se referem? Então, qual é o maior valor de frequência? O maior valor de frequência encontrado é 27% branco. O menor valor de frequência encontrado é 10% rosa. Então, nós temos que a cor que foi mais citada como relacionada à tranquilidade e à calma é a cor branco e a menos é a cor rosa. Vamos então agora para o exercício de número 2. A tabela a seguir informa o número diário de pessoas atendidas em caráter de urgência no pronto-socorro de um determinado hospital de certa cidade no período de 40 dias. Então, nesse dia em questão, 2 pessoas foram atendidas em caráter de urgência, nesse dia 3, nesse dia 1 e assim em diante. Pergunta número 1. Identifique a variável em estudo. Então, a variável em estudo é número de pessoas atendidas em caráter de urgência. Ela é quantitativa ou qualitativa? Essa variável possui resultados numéricos, portanto, quantitativa. Se ela é quantitativa, ela pode ser contínua ou discreta. Essa variável possui números inteiros ou fracionários. Ela recebe números inteiros, portanto, ela é discreta. Pergunta 2. Qual o número de classes presentes no conjunto de dados? Então, vocês devem se lembrar que, quando nós tratamos de variáveis quantitativas que não estão agrupadas em intervalos de classe, o que nós temos é que cada resultado possível é, por si só, uma classe. Então, há 4 classes no conjunto de dados. São eles 1, 2, 3 e 5. 3. Elabore a tabela de distribuição de frequência referente aos dados coletados na pesquisa. Então, quais são nossas classes? 1, 2, 3 e 5. Frequência absoluta, vou utilizar Cont C. Vou fixar. Vou arrastar a fórmula. E a soma tem que ser igual a 40 dias, então 40 aqui embaixo. Perfeito. Frequência relativa é só dividir o número da contagem pelo número de elementos. Frequência relativa em porcentagem é só fazer o número encontrado na frequência relativa vezes 100, que é o número expresso em porcentagem. Frequência acumulada. Nesse caso, a frequência acumulada já começa a fazer sentido. Vamos primeiro calcular para então interpretar. Frequência acumulada. Lembrando de fixar o primeiro parâmetro. A conferência foi feita, pois a frequência acumulada da última classe tem que ser igual ao total de elementos, nesse caso 40. Frequência acumulada relativa, contagem sobre o número de elementos. E frequência acumulada relativa expressa em porcentagem é igual à frequência acumulada relativa, só que vezes 100. Então vamos agora entender a frequência acumulada. Imaginem assim, se vocês quisessem saber qual é a porcentagem de dias que nós temos até 2 pessoas sendo atendidas em caráter de urgência. Bom, se é até 2 pessoas, então pode ser 0, 1 ou 2 pessoas. Como nesse caso não há dias com 0 pessoas sendo atendidas, então o que na verdade nós queremos é a frequência acumulada da classe de número 2, porque essa frequência acumulada possui a frequência dela mesma, do número 2, quanto do número 1, que é exatamente a pergunta que nós acabamos de fazer. Ou seja, em 75% dos dias, atende-se 1 ou 2 pessoas em caráter de urgência.
Viram que nesse caso a frequência acumulada começa a fazer mais sentido? E por fim, pergunta número 4, faça algumas interpretações da tabela construída no item 3. Vamos lá então. 1. O que nós podemos começar falando é: são raros os dias que são atendidas 5 pessoas em caráter de urgência. No caso, apenas 5% dos dias. Uma outra interpretação é que é esperado que na maioria dos dias, em 3/4 desses dias, sejam atendidas até 2 pessoas em caráter de urgência. São interpretações bem simples, mas que nós não conseguimos fazer se nós olharmos apenas para o conjunto de dados bruto. Vejam que com algumas colunas a gente já foi capaz de transformar um conjunto de dados bruto em algumas informações, como por exemplo que na maioria dos dias nós atenderemos até 2 pessoas em caráter de urgência, sendo que para valores maiores do que isso é esperado uma porcentagem pequena de dias. Vamos então para o nosso último exercício agora, exercício de número 3. Considere que o salário, medido em quantidades de salários mínimos de 100 funcionários, estão representados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui os valores de salários representados em salários mínimos. Então, isso é um múltiplo. Só por ser um múltiplo, a gente já sabe que essa variável está na escala razão. Número 1. Identifique a variável em estudo. Ela é quantitativa ou qualitativa? Então, salário é a variável. Ela é representada por números, portanto, quantitativa. Ela assume valores decimais, portanto, contínua. Número 2. Calcule o número de classes. Utilize k igual raiz de n ou k igual 1 mais 3,32 vezes logaritmo de n, sendo n o número de dados coletados na pesquisa. Então, primeiro, vamos fazer utilizando a fórmula raiz de n. 1. Utilizando raiz de n. Nesse caso, nós teríamos, então, raiz de 100, que seria 10 classes. Segunda fórmula, então, utilizando 1 mais 3,32 vezes logaritmo de n. Então, 1 mais 3,32 vezes log de 100. Então, nós temos dois números distintos. Um nos diz 10 e o outro diz 7,64. Lembrando que a primeira fórmula é recomendada quando n é menor do que 50. Como nesse caso nós temos n maior do que 50, o que nós vamos considerar é a segunda fórmula, a de baixo. Então, vamos utilizar 8 classes, visto que n maior do que 50. Número 3. Calcule a largura das classes. Arredonde o valor encontrado de maneira coerente, ou seja, um valor múltiplo dos dados presentes na amostra. Então, lembrando que para calcular a largura da classe, nós precisamos do máximo e do mínimo e número de classes. Valor máximo. Então, o valor máximo da amostra é 8,16 e o valor mínimo da amostra 1. Número de classes 8. Então, o que nós vamos fazer é o máximo menos o mínimo dividido pelo número de classes, no caso 8. 0,895. Então, vamos parar para pensar. Faz sentido a gente usar um intervalo tão fracionário dessa maneira? 0,895? Não faz. O que nós vamos fazer então é arredondar esse número para algo que facilite a nossa vida. No caso 1, certo? Então, a largura das classes será uma unidade. 4. Calcule o limite inferior e o limite superior de cada uma das classes. Bom, vocês devem lembrar que nós precisamos criar as classes de tal maneira que o valor mínimo e o valor máximo estejam contemplados. Então, nós vamos fazer 8 classes. Então, classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Limite inferior.
O valor mínimo é 1, então o limite inferior vai ser 1. O limite superior vai ser igual ao limite inferior mais 1. Lembrando que o limite inferior de todas as classes é igual ao limite superior da classe anterior. Então, o limite superior é igual a 2. E o limite superior da classe 2 é igual ao limite inferior mais 1. Posso agora arrastar as fórmulas. E antes da gente começar a fazer as contas, vamos ver. O valor máximo está incluído nessas classes? Está, pois o valor máximo estará na última classe. Da mesma maneira que o valor mínimo estará incluído na primeira classe. Ponto médio. Ponto médio é igual à média desses valores. E a nomenclatura? Então, colchetes 1 até 2. Lembrando que o colchetes para dentro significa considere o número em questão e o colchetes para fora significa não considere o número em questão. Então, qualquer número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 2 estará na primeira classe. Valores que sejam iguais a 2 estarão na segunda classe. Dois e 3. Pronto, o próprio Excel já completou para mim. 5. Crie uma tabela de distribuição de frequência referente aos dados da pesquisa. Bom, então, isso aqui é igual, que a classe, os limites, o ponto médio, a nomenclatura. O que nós precisamos agora é fazer a frequência. A gente precisa usar cont.c e cont.cs. Na primeira classe, o cont.c funciona. Então, eu quero que ele conte valores nesse intervalo, sendo que o critério seja menor do que 2. Então, nós temos 18 valores. Para os próximos, nós utilizaremos cont.cs. Por quê? Eu preciso encontrar valores que sejam maiores ou iguais que o limite inferior e valores que sejam menores do que o limite superior. Então, qual é o intervalo do meu primeiro critério? Meu primeiro critério é aqui. Qual é meu critério? É que ele seja maior ou igual a 2. Intervalo do meu critério 2 é o mesmo. E o meu segundo critério é... Deixa eu fixar. E meu segundo critério é menor do que 3. Vou arrastar e aí eu vou editando cada uma das fórmulas. Aqui é 3, 4, 4, 5, 5, 'Pronto. Lembrando que se todas as fórmulas estiverem corretas, a soma de todas as frequências absolutas deve ser igual a 100, pois 100 é o nosso número de elementos. 100. Perfeito. Frequência relativa. Frequência relativa é só dividir o número encontrado pelo número de elementos, no caso 100. Frequência relativa expressa em porcentagem. Frequência acumulada. Soma. Fixo o primeiro parâmetro. Arrasto. Frequência acumulada relativa. Contagem dividido pelo número de elementos, no caso 100. E frequência acumulada relativa é só expressar em função de uma porcentagem. Então vamos supor que alguém te dê essa tabela cheia de informações sobre salários aqui em cima, e essa pessoa te pergunte: qual é o valor máximo de salários mínimos que eu posso considerar se eu quero algo em torno de 50% dos meus funcionários? Bom, essa pergunta agora vai ser muito fácil. Por quê? A pessoa quer saber de 0 até quantos salários mínimos ela precisa pegar para que cerca de 50% dos elementos sejam considerados. Nesse caso, é só a gente pegar a frequência acumulada que dê algo em torno de 50%. Nesse caso, não existe 50% cravado, mas nós temos 58%, ou seja, se nós pegarmos as pessoas que ganham até 4 salários mínimos, nós estamos falando de 58% desses funcionários.
Por outro lado, se alguém te perguntar quantos por cento desses trabalhadores ganham acima de 8 salários mínimos? Bom, é só olhar aqui, acima de 8 salários mínimos, então é entre 8 e 9, nós temos apenas 2% dos funcionários. Bom, pessoal, essa foi a resolução desses 3 exercícios que eu separei. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de distribuição de frequências, pois, como vocês podem ver, é algo simples e que já faz com que a gente consiga entender os dados e facilitar a interpretação desses dados. Se esse vídeo foi útil, agregou valor a vocês, então eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, curtissem o vídeo, pois assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e divulga ele para mais pessoas. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum elogio ou crítica, por favor, podem deixar nos comentários. Bom, então é isso. Vejo vocês na próxima aula, na aula 6, onde nós vamos falar de histogramas, que é uma visualização bem comum de distribuição de frequências. Até mais!